Uma mulher negra entrou na casa para realizar a limpeza, como fazia todas as semanas. Ao passar pela sala, ela ouviu um choro suave, vindo do quarto ao lado. Curiosa e preocupada, ela se aproximou, espiando pela porta entreaberta. Lá dentro, um bebê pequeno, de apenas alguns meses, estava em sua cama, com os bracinhos estendidos para o ar, chorando sem parar. Ela ficou ali por alguns segundos, hesitante, sem saber o que fazer. Mas o choro do bebê parecia cada vez mais desesperado. Então, sem pensar duas vezes, entrou no quarto e foi até o berço. Acariciou suavemente o rosto do bebê, e logo ele parou de chorar, olhando para ela com os olhos grandes e curiosos. A mulher sorriu com ternura, e uma paz inexplicável tomou conta do ambiente. Enquanto isso, na sala principal, a voz de Ricardo Andrade, o empresário dono da mansão, ecoou por toda a cobertura. Era como se fosse um trovão, rasgando o silêncio da manhã. "Onde está o meu relógio de ouro?" gritou, irritado, procurando em cada canto da luxuosa sala de 300 metros quadrados. Seus olhos, como garras, vasculhavam tudo à sua volta. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos dessa jornada. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo mais histórias incríveis como essa. Ele era um homem alto, de olhar penetrante, e sua raiva não passava despercebida. Seus passos pesados ressoaram pelo piso de mármore enquanto ele avançava, procurando por seu objeto perdido. Foi então que ele a viu. Mônica, a mulher que limpava sua casa há algum tempo, estava lá, no canto da sala, com uma vassoura na mão, organizando os produtos de limpeza. Ela parou imediatamente, sentindo o peso do olhar do empresário sobre ela. Mônica, com seus 32 anos de vida e uma expressão serena, não se abalou com a fúria de Ricardo. Ela simplesmente o encarou, sem demonstrar medo ou submissão. "Não sei de nada sobre isso, Sr. Andrade." Sua voz era calma, quase como se ela estivesse acostumada com o comportamento impetuoso do chefe. Ricardo parou por um momento, fixando-se nela. Ele não a conhecia bem, mas sempre a via trabalhando silenciosamente, fazendo seu trabalho como se estivesse imune ao caos que o cercava. Isso o incomodava. Havia algo nela que o fazia sentir-se desafiado, mas ao mesmo tempo, algo inexplicável que lhe causava uma sensação estranha, como se sua presença ali fosse mais do que uma simples funcionária. Ricardo Andrade continuou a olhar para Mônica, mas sua raiva parecia começar a diminuir lentamente, dando lugar a algo diferente. Ele nunca havia reparado tanto nela antes, sempre a vendo apenas como uma funcionária. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Talvez fosse o fato de ela ter acalmado seu filho, ou talvez fosse seu olhar tranquilo, completamente alheio à fúria que ele emanava. Mônica continuava organizando os produtos de limpeza, sem se mover, pois se ele fosse apenas mais uma presença irritante naquele ambiente tão cheio de luxos e excessos. Ela já estava acostumada com o comportamento impetuoso de seu patrão, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se questionava. Ele era apenas mais um milionário que se perdeu no direito de gritar e se importou sobre os outros. Até quando isso duraria? Ela, que sempre foi uma mulher de fé e coragem, acreditava que tudo na vida tinha um propósito. Talvez aquele momento fosse um sinal de que algo estava prestes a mudar para ambos. Não sabia como nem porquê, mas senti que aquilo não seria mais um simples dia de trabalho. Foi então que Ricardo se mudou, seus passos firmes ressoando no piso frio da sala. Parou bem diante dela, observando-a por alguns segundos com os olhos penetrantes. "Você sabia que meu filho estava chorando?" disse ele, a voz mais suave, mas com uma tensão no ar. "E por que você não me avisou?" Mônica olhou, ainda sem demonstrar o medo esperado de uma mulher em sua posição. Ela tinha visto muita coisa naquela mansão, e sabia que Ricardo não era alguém fácil de lidar, mas também sabia que, no fundo, ele era apenas um homem, cheio de inseguranças como qualquer outro. "Eu o ouvi, senhor." Mas ele estava apenas assustado. "Nada que um pouco de carinho não resolva." Respondeu ela calmamente, ainda segurando a vassoura. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se tentasse entender o que ela acabará de dizer.
Algo em suas palavras parecia ter tocado uma parte dele que ele não sabia que existia. Ele sempre foi o homem de decisões rápidas, impetuosas e sem paciência para os outros, mas agora, ao olhar para Mônica, algo estava mudando. Talvez fosse o olhar dela, sereno e forte, que o fizesse se questionar sobre tudo que ele sempre acreditou. Você tem razão, Mônica. Disse ele, finalmente, quebrando o silêncio. Eu nunca pensei em como ele se sente. Eu sempre fui tão obcecado com minhas coisas. Ela observava em silêncio, sem responder. Não preciso falar nada. Ela sabia que as palavras certas nunca eram ditas de imediato, e que, muitas vezes, as pessoas precisavam de um tempo para refletir sobre suas próprias atitudes. Mas, no fundo, Mônica sabia que, se aquele momento fosse o que ela acreditava ser, sua vida, e talvez a dele também, estava prestes a mudar para sempre. A atmosfera na mansão estava mais tranquila agora, mas ainda pairava uma tensão sutil no ar. Ricardo Andrade, de alguma forma, parecia mais introspectivo. Ele não entendeu exatamente o que havia acontecido, mas estava começando a ver o mundo à sua volta com outros olhos. Ele olhou para Mônica com uma intensidade que nunca teve sentido por nenhuma outra pessoa. Sua postura antes arrogante agora estava mais desconfortável, quase vulnerável. Ele sabia que ela observava com o mesmo olhar calmo e impassível de sempre, mas, de repente, tudo o que ele fazia parecia estar sendo julgado. Ele não estava mais apenas lidando com uma funcionária. Ricardo sentiu uma vontade estranha de ser alguém melhor. Um homem mais humano. E, de maneira surpreendente, ele queria isso para si, e não apenas por causa de seu filho, mas também por algo que estava crescendo dentro dele, algo que envolvia aquela mulher que nunca se deixou abalar pela sua arrogância. Mônica, você é diferente das outras pessoas. Ele finalmente disse, suas palavras um pouco hesitantes, como se estivesse começando a se abrir para algo novo, mas ainda com recebimento de se expor. Ela o olhou com um sorriso suave, mas não respondeu imediatamente. Sabia que ele estava começando a entender, mas também sabia que ele ainda estava distante do verdadeiro entendimento. Ele não compreende o que realmente deveria estar à margem da vida das pessoas, o que era necessário para realmente se importar com os outros, e não apenas com seu próprio ego e suas riquezas. Eu não sou diferente, Sr. Andrade. Eu apenas vejo o que muitos não veem. Mônica respondeu com calma, sem pressa, como se não fosse necessário apressar o processo de transformação dele. Ela sabia que o tempo era um aliado. Ricardo sentiu um leve desconforto ao ouvir suas palavras. Ele sempre foi alguém acima de tudo, mas agora estava começando a perceber o quão vazia era sua vida. Ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas ainda assim, sentia-se vazio. E Mônica, com seu olhar tranquilo, parecia ser a única pessoa que não o via como um milionário arrogante, mas como um homem comum, com as mesmas fraquezas e dúvidas de qualquer outro. Ele passou as mãos pelos cabelos, como se estivesse tentando processar tudo o que estava acontecendo. Não queria admitir, mas algo dentro dele estava se partindo, e ele não sabia se estava pronto para se reerguer. Eu não sei o que estou fazendo, Mônica. Confessou, de repente, sua voz carregada de frustração e confusão. Eu sempre estive tão focado em conquistar, em ser o melhor, que me esqueci do mais importante. Mônica observou em silêncio por um momento. Não era o tipo de mulher que oferecia conselhos simples ou que se oferecia como salvadora. Ela sabia que o maior aprendizado vinha da própria experiência de cada um. Mas ela também sabia que aquele era um momento crucial, tanto para ele quanto para ela. O mais importante é perceber que estamos todos aqui para aprender. Para evoluir. Ela disse gentilmente, com uma serenidade que parecia transmitir uma verdade mais profunda do que qualquer palavra poderia expressar. Ricardo olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, não viu uma funcionária. Ele viu uma mulher com uma sabedoria silenciosa, alguém que parecia saber mais sobre a vida do que ele jamais aprenderia em suas salas de reuniões ou em seus negócios. Os dias seguintes passaram, mas o que aconteceu naquela manhã na cobertura de Ricardo Andrade ainda pairava no ar. Algo havia mudado, mas Ricardo não sabia ao certo o que era. Ele se pegava pensando em Mônica,
nas palavras dela, em como a simplicidade dela havia deixado seu mundo, cheio de luxo e superficialidade, um pouco mais vazio e sem graça. Ele não sabia o que fazer com esses pensamentos. Estava perdido em um turbilhão interno, incapaz de encontrar uma saída. Enquanto isso, Mônica seguia com sua rotina diária. Ela sabia que havia algo diferente na maneira como Ricardo a olhava agora, mas não sabia se isso significava que ele estava pronto para mudar de verdade. Ela sabia o quão difícil era para pessoas como ele se permitirem ser vulneráveis, ou até mesmo reconhecer que precisavam de algo mais do que dinheiro e poder para se sentirem completos. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia forçar nada. Era um processo que ele teria que seguir sozinho, quando estivesse pronto. Em um dos dias seguintes, Ricardo chamou Mônica até seu escritório, algo que nunca havia feito antes. Ela entrou, com passos firmes, carregando sua vassoura e seus produtos de limpeza, como sempre. Mas, ao olhar para ele, viu que havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia mais calmo, menos arrogante. Ele estava sentado à sua mesa, mas ao contrário de outras vezes, não estava com aquele olhar de superioridade. Ele parecia mais humano. Mônica, eu pensei sobre o que você disse. Começou ele, ainda parecendo relutante em abrir seu coração. E eu não sei como expressar, mas talvez eu tenha algo a aprender com você. Ela o olhou em silêncio, esperando que ele se sentisse à vontade para continuar. Não era sua função forçar ninguém a falar sobre seus sentimentos, mas ela sabia que ele estava tentando se abrir de alguma forma. Eu sempre pensei que o dinheiro e o poder fossem a chave para tudo. Mas me dei conta de que estou perdendo algo muito maior. Estou perdendo a minha própria humanidade. E isso, Mônica, isso é o que me assusta. As palavras de Ricardo causaram uma mistura de surpresa e empatia em Mônica. Ela sabia que aquele homem havia sido moldado pelo mundo que o cercava. Um mundo que valorizava o sucesso acima de tudo. Mas agora, ele estava começando a enxergar que o valor de um ser humano não estava nas posses ou na imagem pública, mas sim em sua capacidade de se conectar com os outros, de ser verdadeiro consigo mesmo. Você já deu o primeiro passo, Ricardo. Disse Mônica, com um sorriso suave. Reconhecer que há algo de errado em sua vida é um grande começo. Mas lembre-se, mudar não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo. Um passo de cada vez. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ele sentiu que, de alguma forma, ela estava certa. Mudar não seria fácil, mas algo dentro dele havia sido despertado. Algo que ele não poderia ignorar. Eu quero mudar, Mônica. Disse ele, com uma sinceridade que ele próprio mal acreditava. Eu sei que não vou fazer isso sozinho. Mas talvez você possa me ajudar a entender o que é realmente importante. Mônica olhou para ele, e pela primeira vez, ela não viu um homem arrogante, mas sim alguém em busca de redenção. Ela sabia que ele estava pedindo mais que ajuda, ele estava querendo uma chance. E talvez, apenas talvez, ela estivesse disposta a oferecer isso. Eu posso te ajudar, Ricardo. Mas lembre-se, o maior desafio não será mudado por fora. O maior desafio será mudar por dentro. Respondeu ela, com a firmeza de que ele tanto admirava, mas também com uma gentileza que ele nunca havia encontrado antes. Os dias que seguiram foram de introspecção e esforço silencioso. Ricardo começou a se abrir mais para os conceitos de humanidade e vulnerabilidade que Mônica lhe havia apresentado. Ele sabia que não seria uma mudança fácil, e talvez nem fosse algo que acontecesse da noite para o dia. No entanto, o simples fato de querer mudar já era um grande passo para ele. A batalha interna que ele enfrentava era difícil de descrever. Havia um medo constante de fracassar, de não ser capaz de deixar para trás a persona arrogante que ele havia construído ao longo de sua vida. Mônica, por outro lado, continuava fazendo seu trabalho de forma impecável, como sempre. Mas algo havia mudado para ela também. Ela sentia que estava testemunhando algo raro, o início de uma transformação genuína em alguém que parecia irremediavelmente perdido. Ela sabia que não era seu papel forçar Ricardo a se redimir, mas, ao mesmo tempo, sentia que ele estava buscando algo maior do que o simples prazer de ter mais dinheiro ou mais poder.
Ele buscava algo que, para ela, era essencial na vida: a paz de espírito e a conexão com os outros. Ricardo se via cada vez mais preso a essas reflexões. Em um de seus momentos de solidão na cobertura, ele decidiu dar um passo além. Sabia que precisava ser mais do que apenas um empresário bem-sucedido, mais do que um homem que poderia ser facilmente esquecido. Ele queria ser alguém que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão. Mônica, preciso de um conselho. Ele a chamou um dia enquanto ela estava organizando o ambiente, como de costume. Ela se virou para ele, com um semblante calmo e sereno, esperando que ele fosse dizer mais alguma de suas reclamações, como era habitual. Mas algo na postura dele indicava que desta vez seria diferente. Eu decidi mudar minha abordagem nos negócios, disse ele, com uma leve hesitação na voz. Quero começar a investir em projetos sociais, em empresas que realmente tragam benefícios para as pessoas, e não apenas lucro. Você acha que isso é possível? Mônica olhou para ele, surpresa, mas não demonstrou. Sabia que ele estava tentando se engajar em algo que fosse mais significativo do que acumular riquezas. Isso era algo que muitos dos seus clientes jamais cogitariam. Ela apenas sorriu, sentindo que ele estava no caminho certo. Eu acho que é possível, Ricardo. Respondeu ela, com sinceridade. Mas lembre-se, isso não será fácil. Você terá que abandonar a mentalidade de que o lucro é sempre o objetivo final. Você vai precisar olhar para o futuro de uma maneira diferente, mais voltada para o bem-estar coletivo. Ele assentiu, absorvendo suas palavras. Eu entendo. Respondeu ele, finalmente mostrando um semblante de decisão. A partir de agora, vou olhar para o mundo de uma maneira diferente. Vou começar a fazer as coisas de forma que fazem sentido, não só para mim, mas para todos ao meu redor. Mônica sentiu que, finalmente, Ricardo estava pronto para começar uma nova jornada. Ela sabia que a verdadeira mudança não dependia apenas das ações externas, mas de uma transformação interna. Ele precisaria de tempo, paciência e muita disposição para enfrentar os próprios medos. Mas, pela primeira vez, ele estava disposto a seguir esse caminho. Ricardo começou a se dedicar mais à sua nova missão, que até então parecia uma ideia distante, mas agora estava ganhando forma. Ele fez questão de reunir uma equipe, composta não apenas por executivos e pessoas com forte conhecimento no mercado, mas também por profissionais com experiência em causas sociais, na tentativa de reverter a sua trajetória apenas voltada para os lucros. Mônica, embora não estivesse diretamente envolvida nos negócios de Ricardo, percebeu que ele estava realmente tomando uma nova postura. Sempre que ele a chamava para conversar, seus olhos não eram mais os de um milionário preocupado com o controle e o poder, mas de um homem que começava a aprender o valor da empatia e da ação consciente. Naquele dia, ele se mudou de Mônica novamente, no corredor, após uma reunião que ele tinha acabado de dirigir com sua nova equipe. Seu rosto estava mais tranquilo, mais leve, pois se ele tivesse tirado um peso enorme das costas. Mônica, você tem razão. Isso não é algo que posso fazer sozinho. Disse ele, olhando para ela com uma sinceridade que ela não costumava ver. Eu comecei a perceber que a verdadeira mudança começa dentro de mim, mas também depende da minha capacidade de ouvir e aprender com os outros. Eu estou tentando ser diferente. Ela sorriu, quase como se soubesse que ele estava no caminho certo, mas não quis interferir demais. Ela sempre acreditou que, para que as pessoas mudassem, elas precisavam fazer isso por vontade própria, sem pressões externas. Mônica, com seu jeito simples e direto, apenas olhou para ele e disse: Eu sei, Ricardo. E você está fazendo bem. Só lembre-se, mudar exige tempo e perseverança. Não se culpe se algumas coisas não acontecerem como você espera. O importante é que você começou a caminhar para uma nova direção. Ele assentiu, com os olhos brilhando de um novo tipo de determinação. Ele sabia que a estrada seria longa, mas pela primeira vez, estava disposto a seguir esse caminho, sem medo de fracassar. A mudança de Ricardo não passou despercebida pelos que o cercavam. Seus amigos e colaboradores começaram a notar que algo havia mudado nele, mesmo que de forma sutil.
Ele agora questionava as decisões que tomava e se preocupava mais com o impacto delas no futuro das pessoas ao seu redor. Um dia, durante um evento social, enquanto ele conversava com alguns colegas do mundo dos negócios, ele começou a ouvir comentários sobre suas novas atitudes. Você viu como o Ricardo mudou? Está até investindo em projetos de impacto social agora. Nunca imaginei isso dele. Comentava um dos empresários que estava ao lado. Mas não eram todos que viam isso com bons olhos. Para alguns, a mudança de Ricardo parecia apenas uma tentativa de dar uma fachada de bondade, algo temporário e sem profundidade. Mas havia algo genuíno nas suas ações, algo que não podia ser ignorado. E quem o observava mais de perto, como Mônica, sabia que ele estava empenhado em algo mais significativo do que uma simples jogada de marketing. Enquanto isso, Mônica continuava com sua rotina diária. Sua vida na mansão não mudava muito, mas a maneira como ela olhava para Ricardo agora era diferente. Ela via alguém que estava enfrentando seus próprios demônios e buscando se tornar uma pessoa melhor, algo que ela nunca imaginou que aconteceria. No entanto, a mudança de Ricardo não veio sem desafios. A família, que sempre o conheceu como um homem que colocava os negócios e o poder acima de tudo, não estava completamente convencida de suas novas atitudes. Durante uma reunião com seu irmão, Carlos Andrade, ele foi questionado diretamente sobre suas ações. Ricardo, o que você está fazendo? Carlos perguntou, a frustração visível em sua voz. Desde que você começou com essas histórias de investir em causas sociais, nossos lucros caíram. Você não pode esquecer o que realmente importa. Ricardo sabia que Carlos estava apenas pensando em números e resultados financeiros, mas agora ele estava mais decidido a fazer que nunca seguiria sua nova visão. Ele não queria ser mais uma engrenagem do sistema que só valorizava o dinheiro. Ele queria ser alguém que realmente fizesse diferença na vida das pessoas. Carlos, eu entendo suas preocupações. Mas estou tentando algo diferente. Eu não quero ser um empresário que só vê o lucro. Ricardo disse com firmeza. Eu quero que o meu legado seja sobre algo mais do que dinheiro. Quero ser lembrado como alguém que, pelo menos, tentou mudar a vida das pessoas ao meu redor. Carlos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras do irmão. Mas ele não foi concluído. A mentalidade do mercado ainda era de que a única coisa que importava era o lucro. À medida que Ricardo se aprofundava em seus novos projetos, os desafios não eram apenas externos, mas também internos. O velho Ricardo, o homem centrado no poder e na riqueza, ainda o assombrava. Ele sentiu o peso do julgamento de sua família e dos colegas de trabalho. Eles o viam como alguém que estava desperdiçando uma oportunidade única de conquistar mais e mais, e a pressão para retornar à sua antiga mentalidade estava sempre presente. Em uma tarde chuvosa, enquanto Ricardo revisava relatórios de um novo investimento social, ele foi interrompido por um telefonema. A voz do outro lado da linha era familiar, mas trazia uma tensão que ele não ouvia há anos. Ricardo, precisamos conversar. Era Odete, sua mãe, que o chamava para uma reunião. Eu sei que você está envolvido em negócios novos, mas estou preocupado. Não deixe que esse sentimentalismo o faça perder tudo o que construímos. Ricardo sabia que a reunião com Odete não seria fácil. Sua mãe sempre foi uma mulher dura, com uma visão rígida sobre o que significava sucesso. Mas ele não podia mais ignorar as suas próprias crenças, os próprios valores. Estava em um ponto de inflexão, e sabia que essa conversa com a mãe seria crucial. Ele chegou à casa de sua mãe no início da noite. A mansão, imponente e cheia de antiguidades, refletia o mundo no qual ele havia sido criado, um mundo de luxo, ostentação e uma luta constante por status. Odete o esperava na sala de jantar, seu olhar calculista observando cada movimento dele. Ricardo, você sempre foi o melhor. Sempre foi o meu orgulho. Mas o que você está fazendo agora? Ela começou, sua voz séria e autoritária. Ricardo olhou para ela, respirando fundo antes de responder. Ele sabia que ela nunca entenderia, mas não podia mais se esconder. Estava cansado de viver para os outros. Mãe, eu estou tentando fazer a coisa certa. Sua voz estava firme,
mas não sem uma sensação de insegurança. Eu sei que isso parece estranho, mas não posso continuar vivendo dessa maneira. Não quero ser apenas um homem de negócios. Quero ser alguém que faz a diferença, mesmo que isso signifique perder algumas coisas. Odete o encarou com uma expressão dura, como se tentasse analisar suas palavras. Então, ela falou, sua voz gelada. Você está perdendo a sua sanidade, Ricardo. O mundo não funciona assim. Você vai ver que, no fim, esse caminho da bondade só vai te deixar vulnerável. Ricardo sentiu uma dor no peito. Ele sabia que Odete estava apenas preocupada com a manutenção do poder e da imagem, mas ao mesmo tempo, a intensidade da sua determinação estava mais forte do que nunca. Ele não podia mais voltar atrás. Eu não vou mudar de ideia, mãe. Eu sei que não vai ser fácil, mas é o caminho que escolhi. Respondeu ele, com mais convicção. E se eu tiver que perder tudo para seguir isso, então será o preço que terei que pagar. Odete ficou em silêncio, como se as palavras de Ricardo tivessem atingido um ponto sensível nela. Ela não sabia como reagir, e aquilo fez Ricardo perceber que ela também estava presa ao seu próprio medo de mudança. Ela não podia entender o que ele estava tentando fazer porque ela mesma nunca tivera coragem de olhar para dentro de si mesma. Após a conversa com sua mãe, Ricardo passou a noite refletindo sobre as palavras de Odete. Ele sabia que a jornada seria difícil, que haveria mais obstáculos pela frente. Mas uma coisa estava clara, ele não podia mais viver para agradar aos outros. Ele precisava ser fiel à sua própria visão, por mais desafiadora que fosse. No dia seguinte, ele fez uma reunião com sua equipe. Era hora de começar a implementar mudanças mais profundas. Não se tratava apenas de investir em negócios que gerassem impacto social, ele queria transformar sua própria empresa, dar exemplo para os outros de que era possível combinar lucro com responsabilidade. Ele sabia que isso não seria fácil, mas estava determinado a tentar. Mônica, que havia se tornado uma presença constante em sua vida, observava tudo com a mesma calma que sempre teve. Ela sabia que o caminho de Ricardo estava apenas começando, mas acreditou nele. Havia algo diferente nele agora, algo que não podia ser ignorado. Em uma conversa que teve ao final do dia, Ricardo falou com ela, seus olhos refletindo um novo brilho de esperança. Mônica, você sempre acreditou em mim, não é? Ele disse, sua voz compartilhada de gratidão. Eu sei que isso ainda é só o começo, mas me sinto mais confiante. Ela enviou para ele, sem precisar dizer muito. Ela sabia que ele estava fazendo os movimentos certos. Só o tempo diria que a mudança seria verdadeira, mas pelo menos agora ele tinha algo pelo que lutar. Eu acredito em você, Ricardo. E sei que, se continuar nesse caminho, você vai inspirar muitos a seguir o mesmo. Mônica disse com firmeza. Ricardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, mas ao mesmo tempo, uma sensação de paz tomou conta dele. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário. E, mais importante, ele estava finalmente pronto para se tornar o homem que sempre poderia ser. À medida que o tempo passava, a transformação de Ricardo começou a dar frutos. Sua nova abordagem, mais humana e voltada para a responsabilidade social, começou a atrair atenção. O mundo dos negócios estava cético, mas algo em sua liderança começou a se destacar. Ele fez questão de conversar com seus investidores, explicando sua nova visão, e aos poucos, foi ganhando apoio. O que antes parecia uma ideia arriscada agora começava a fazer sentido. Ricardo sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que ainda estava longe de concluir sua jornada. Ele teve o apoio de Mônica, mas suas mudanças planejadas que ele continuou enfrentando seus próprios medos e as críticas de quem ainda não acreditava em sua transformação. Em uma tarde quente de verão, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Carlos, seu irmão, entrou em sua sala sem bater. Ele parecia um pouco mais calmo, mas o olhar ainda carregava a desconfiança de que Ricardo bem conhecia. Eu vi o que você fez, Ricardo. Carlos disse, depois de alguns segundos de silêncio. E não vou mentir, estou surpreso. Não descobri que você levaria isso a sério. Mas,
Você está ciente de que não vai ser tão simples, certo? Ricardo falou os olhos para o irmão. Ele não estava mais o tratando como uma ameaça, mas como alguém que ainda não entendeu por completo o seu caminho. Eu sei, Carlos. E eu nunca disse que seria fácil. Respondeu Ricardo, com mais tranquilidade do que o irmão esperava. Mas se eu não tentar, nunca vou saber o que realmente posso alcançar. Carlos olhou por um momento, seu semblante indecifrável. Ele não sabia o que dizer. Ricardo era completamente diferente, mas ao mesmo tempo, o fato de ele estar colocando em risco tudo que sua família construiu o deixou inseguro. Você realmente acha que isso vai funcionar? Carlos perguntou, com uma ponta de ceticismo. Ricardo sorriu, mas sua expressão era serena. Não sei. Mas sei que preciso tentar. E se der errado, pelo menos terei tentado algo que é importante. Respondeu ele, com sinceridade. Carlos ficou em silêncio, como se refletisse sobre as palavras do irmão. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: Ricardo não era mais o homem de antes. Ele tinha coragem, algo que a família Andrade jamais imaginou que ele teria. Ricardo decidiu que era hora de dar um grande passo. Ele sabia que sua mudança seria apenas visível, algo que pudesse impactar diretamente as pessoas e mostrar ao mundo que ele estava, de fato, comprometido com suas novas opiniões. Assim, ele anunciou seu primeiro grande projeto: Cuidar da Terra, um projeto ambiental focado em reflorestamento e sustentabilidade, com o objetivo de restaurar áreas devastadas e ajudar comunidades locais a se desenvolverem de maneira mais responsável. O projeto foi um grande marco, não apenas para Ricardo, mas para todos ao seu redor. Ele sabia que não seria fácil, que seria um processo lento e muitas vezes frustrante, mas estava disposto a se entregar de corpo e alma a essa causa. Com a ajuda de Mônica, que o apoiou em todas as suas decisões, ele começou a estruturar o projeto, buscando parcerias com ONGs, empresas sustentáveis e até mesmo universidades para garantir que o impacto fosse verdadeiro e duradouro. Em uma reunião no escritório, enquanto discutia os próximos passos do projeto com sua equipe, Ricardo sentiu pela primeira vez que estava realmente fazendo a diferença. A equipe estava empolgada, as ideias fluíam e o otimismo estava presente no ar. Mas o que mais o surpreendeu foi a maneira como ele se sentiu ao ver todos aqueles jovens engenheiros, cientistas e ativistas acreditando nele e no projeto. Ele não era mais o chefe impetuoso que comandava com mão de ferro, ele era um líder que inspirava confiança e respeito. No final da reunião, ele se tornou Mônica, que observava de longe. Você acreditou em mim desde o início, não é? Ele disse, a voz compartilhada de gratidão. Mônica falou, sua expressão tranquila como sempre, mas com um brilho nos olhos. Sempre acreditei, Ricardo. E sei que isso é só o começo. O sucesso do projeto Cuidar da Terra foi o primeiro de muitos outros. Ricardo, ao lado de Mônica, construiu uma nova confiança, uma imagem de um homem de negócios que, além de ser bem-sucedido, agora era respeitado por sua integridade e visão. Ele ainda enfrentava desafios, claro. A crítica de sua família não estava isolada e, muitas vezes, ele se sentia isolado em suas escolhas. Mas ele sabia que não estava no caminho certo. Ricardo se tornou um defensor da sustentabilidade, da justiça social e de um modelo de negócios que não era responsável apenas em termos financeiros, mas também éticos e ambientais. Ele foi convidado para palestras, para conversar com outros empresários, e passou a ser um exemplo para muitas pessoas que antes viam os milionários como apenas gananciosos e insensíveis. Porém, o mais importante para ele não eram os títulos ou os convites, mas o impacto real que ele poderia causar na vida das pessoas. Ele começou a visitar as comunidades que estavam sendo beneficiadas por seus projetos, a conhecer de perto as histórias de cada um, a sentir a mudança acontecendo de forma concreta. Mônica, ao lado dele, sentia orgulho do homem que ele estava se tornando. Ela sabia que a jornada de Ricardo não era fácil, e ela também sabia que ele teria muitos obstáculos pela frente. Mas, mais importante, ela sabia que estava começando a viver uma vida que realmente queria, com propósito e paixão. Ricardo sentou-se à sua mesa, observando a paisagem pela janela.
A vida mudou de forma irreversível, mas ele não se importava. O que antes era uma busca constante por mais riqueza agora se transforma em uma missão de vida. Ele sentiu uma paz que nunca imaginou ser possível. Naquele momento, Mônica entrou no escritório. Ela havia sido testemunha de sua transformação desde o início, sem palavras, ela sabia que havia algo importante. Não era o sucesso financeiro, mas algo muito mais profundo, ele encontrou um propósito verdadeiro. Eu te disse que você iria chegar lá, Ricardo. Ela disse com um sorriso sereno, mas cheio de orgulho. Ele olhou para ela, sorrindo de volta. Eu não faria nada disso sem você, Mônica. Você me mostrou o caminho, quando eu estava perdido. Sua voz estava cheia de gratidão. Mônica não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ela sabia que ele havia sido conquistado mais do que o mundo dos negócios poderia oferecer. Ele encontrou o equilíbrio, a verdadeira paz interior. Ricardo agora sabia que o maior legado que ele poderia deixar não era de dinheiro, mas de transformação. Ele olhou para o futuro, com a certeza de que, não importa o que acontecesse, ele estava no caminho certo.